Seja bem-vindo ao nosso Evangelho Online. Nós estamos no final do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós vamos falar hoje sobre a cólera, né? São dois textos curtos que a gente emendou para poder fazer uma explicação só. Fica com a gente aí, acompanha a nossa explicação. Se você ainda não leu o texto, para um pouquinho o vídeo, vai lá ler o texto para você poder ter uma compreensão melhor daquilo que a gente vai falar, tá bom? Bom, no começo desse texto aqui, o Evangelho vem trazer para nós que muitas vezes, né, o orgulho ele nos induz a julgar mais do que nós realmente somos. O nosso orgulho, a nossa vaidade nos coloca nessa posição, né? A gente acha que a gente se acha, né? A gente se acha melhor, né, do que a gente verdadeiramente é. Nos colocamos numa posição superior à nossa condição real. E aí ele nos diz o seguinte, né, sobre a cólera. Olha como é que ele chama a cólera, como é que ele trata a cólera dentro do texto. Ele diz assim: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto. Pesquisai esses acessos de demência. Nós parecemos dementes, né, do ponto de vista do espírito, né, da orientação dos espíritos aqui. Nós nos assemelhamos aos dementes, porque nós perdemos o controle, né? A cólera, ela é a total falta de controle, né? Você abre mão, você se entrega, né? E aí ele vai trazer para nós algumas explicações. Mas ele diz assim, ó: quase sempre deparareis com um orgulho ferido. Em quase a totalidade das vezes, quando nós, repito, eu sempre brinco de dizer, né, o monstro do Lago Ness, todas as vezes que eu perco o controle e aquele homem velho, né, aquele ser primata, aquele ser das cavernas sai de dentro de mim com toda a sua brutalidade, toda vez que essa cólera, né, aparece, é justamente por isso, né? É a falta do controle, porque eu tive o meu orgulho ferido, porque eu tive alguma coisa que me provocou isso, né? Eu tive o meu espaço, ou eu fui contrariado, ou eu não tive minhas vontades atendidas, né? E aí isso traz para o começo do texto, quando ele fala que a gente se julga mais do que a gente verdadeiramente é. Por quê? Por que as minhas vontades têm que ser atendidas, né? Como assim? Só o que eu penso, só o que eu falo precisa ser seguido, né? As pessoas precisam atender às minhas vontades, aos meus caprichos. Então eu estou me colocando numa posição superior ao outro, ao próximo, que não tem a liberdade de pensar e de fazer as coisas como ele acha que tem que ser feito, né? Então, assim, a gente precisa deixar essa posição, a gente precisa sair dessa condição de orgulhoso, de vaidoso, de se considerar superior, porque não somos, né? E aí isso muitas vezes vai evitar esse posicionamento colérico, né? Essa cólera, esse nervoso, essa falta de controle. Bom, vamos lá. E ele diz assim, olha isso: em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não obedecem. Se nesse momento pudesse observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. A espiritualidade vem dizer para nós que se a gente tivesse condições de estar fora desse momento, desse ambiente, né, dessa situação, a gente pudesse estar fora e a gente pudesse olhar para nós mesmos, se a gente pudesse observar a nossa conduta, o nosso espiritual, a nossa reação, né, o nosso comportamento, de duas uma, né? Ou a gente teria medo da gente, olha isso, ou a gente teria medo da gente, ou a gente se acharia muito ridículo, né? Olharia para nós e falaria assim: nossa, que pena do Ricardo, né? Que comportamento que é esse? Onde já se viu uma coisa dessa, né? Então, nenhuma das duas coisas são boas. Nenhuma das duas coisas são boas. Então, o ideal é que realmente a gente não tenha essa postura, esse posicionamento de quebrar objetos, ficar nervoso, tacar as coisas, né? Que é isso? Que comportamento, né? Infantil, né? Falta de maturidade, né? Infantilidade. Isso precisa ser corrigido, né? Isso precisa ser podado, isso precisa ser ajustado, né? A uma conduta madura, a uma conduta cristã, ao entendimento das coisas,
uma conduta aqui, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Brandos e pacíficos tacando vaso, tacando coisas, quebrando coisa no chão, colocando a culpa nas coisas que não obedecem ele, né? Em suma, a cólera não pode excluir certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem ou pode levar à prática de muito mal. Isto, por si só, já deve bastar para induzir o homem a se esforçar em dominá-la, porque ela vai te impedir, né, ou de fazer o bem, está muito nervoso, perdeu o controle, está muito nervoso, não vai conseguir fazer o bem, ou num ataque de cólera, você pode tomar uma decisão, pode tomar uma atitude, não é uma decisão, porque aí é um instinto, né? Muitas vezes é um instinto que está falando, e você vai atuar, e você não vai pensar, e não vai controlar, e aí você se arrepende o resto de uma vida. Porque você pode ter problemas, você pode, enfim, se complicar, e você pode ter problemas para o resto da sua vida. Então, ele chama atenção para isso, ó, pode levar à prática de muito mal, e isso por si só já é motivo para você reflexionar, parar e, né, avaliar e fazer o seguinte, cara, eu vou cuidar disso, eu vou me debruçar sobre isso, eu vou cuidar desse ponto. O homem tem a falsa ideia, olha isso, né? A que ponto chegamos, né? A gente acha que a gente é superior, mas olha esse texto, ele fala assim, tem a falsa ideia de que não é possível reformar a sua própria natureza. O homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir os seus defeitos. E assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Eu sou assim. Eu síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando, portanto, a Deus, dessa forma, pelas suas próprias faltas. A culpa é de Deus, é Ele que me fez assim. Por que Ele não me fez bonzinho? Por que Deus não me fez um cara tranquilo, suave na nave, né? Por que Deus me fez um cara nervoso, com esse temperamento forte, com esse posicionamento difícil, né? Por que Deus me fez assim? A culpa é dele, não é minha. Então, me faz de novo, né? Me faz bem feito, né? Não, a culpa não é de Deus, não. A culpa não é do teu temperamento, não. Nada é do organismo. Nós temos que lembrar que antes de ser esse corpo que você é aí, você é o espírito que está aí dentro desse corpo. Você é o espírito que está aí dentro, né? Então, você já existia antes desse corpo, você já existia antes dessa vida e você continua existindo depois dela. Então, as características físicas, o seu temperamento, o seu físico, nada disso interfere em quem você efetivamente é, né? Você é o espírito que está aí dentro, né? E esse espírito é inteligente e ele é responsável por toda essa correção, por todo esse controle, por todo esse desenvolvimento, tá? Então, é extremamente importante a gente olhar para isso. Chega a ser cômico, né? A gente colocar a culpa em Deus pelo nosso comportamento errado. A culpa é dele que me fez assim, né? Isso sim é síndrome de Gabriela, né? Ok, então vamos lá. Só finalizando aqui nosso texto. Ele diz assim, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e onde estaria a responsabilidade? Se a culpa é de Deus, então eu não tenho mérito nenhum no que eu faço, nem responsabilidade em nada do que eu faço. E dentro da doutrina nós aprendemos que sim, né? Nós somos responsáveis, fomos criados simples e ignorantes com o nosso livre-arbítrio. E também com a responsabilidade das nossas escolhas. Então, eu tenho a liberdade de escolher, né? Mas tenho a responsabilidade de colher depois aquilo que eu plantar. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão por... Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. É uma escolha,
né, consciente. A gente buscar essa evolução, a gente buscar essa mudança de comportamento. Assim a gente finaliza, né, esse capítulo, que é o capítulo 9, que é bem-aventurados os brandos e pacíficos. E aqui nós só tratamos da galera da briga, né, da galera da confusão. Mas é por isso, é porque são coisas que precisam ser corrigidas, né? Essa correção, ela vai nos levar a uma condição de brandura, né? Uma condição pacífica, é uma conquista, um mérito, né? E a gente falou em outros evangelhos aqui para trás, tem muito mais mérito essa transformação do que muitas vezes uma caridade material, né? A caridade moral da transformação, de tratar bem o próximo, de entender, né, as dificuldades do outro, toda essa transformação que leva a gente a uma condição melhor de espírito, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Nos próximos vídeos agora nós vamos entrar no capítulo 10. Peço que você compartilhe aí o nosso vídeo, né? Mande para os seus amigos, que você se inscreva no nosso canal Reforma Íntima, né? Entra lá, se inscreve para você ir recebendo os nossos vídeos e a gente se vê na próxima. Valeu? Obrigado!